você pode estar ganhando dinheiro e ainda assim está mal posicionado. O extrato sobe, mas a pergunta real é: seu patrimônio está preparado para os vários cenários econômicos ou apenas para o atual? Hoje eu vou explicar o que é um diagnóstico 360 graus patrimonial e como ele conecta diversificação, investimentos internacionais e um conceito central: antifragilidade. Eu sou Ivan Viana, assessor financeiro ligado ao BTG Pactual, planejador financeiro CFP, com mais de 27 anos de mercado. Estou aqui para trazer boas novas para te ajudar a se tornar um melhor investidor e, muito antes do que isso, o melhor ser humano. Nessa semana eu publiquei um artigo técnico sobre o diagnóstico 360 graus e esse vídeo é a versão aprofundada dele. Se você gosta de conteúdo prático sobre investimentos, planejamento patrimonial e cenário global, já se inscreve aqui no canal. O problema central é: muitos investidores montam carteiras de investimentos só olhando para o retorno recente daqueles ativos financeiros, um ranking, por exemplo, de fundos de investimentos, para a taxa Selic, e ignoram a correlação entre os ativos, exposição geográfica, inflação estrutural, concentração fiscal, horizonte real. Rentabilidade passada, você já sabe, né? É relatório, estratégia, é estrutura. O que é o diagnóstico 360 graus? Não é rebalancear produto, é mapear classes, moedas, países, emissores, prazos, riscos macro, objetivos. Em private banking, onde eu trabalhei por quase 20 anos e ainda trabalho, a primeira pergunta nunca é qual ativo comprar agora. É onde você está exposto sem perceber. Por isso eu vou falar de alguns pilares muito importantes para que você possa desenvolver melhor essa ideia e botar em prática um diagnóstico 360. Primeiro pilar: estrutura da carteira. Como é que anda a carteira, sua carteira de investimentos? Como é que está a relação de ativos pós-fixados, CDI, versus inflação, IPCA? Qual é a duration da carteira? Como é que está a concentração em bancos? E mesmo assim, dentro de bancos de perfil do S1 ao S6, os fundos de investimentos, qual é a característica deles? Eles são parecidos? Eles têm a mesma proposta? Existe algum excesso de caixa que está parado em CDI, além daquilo que você se programou estrategicamente como importante, que poderia estar rendendo mais em outros ativos? Existe um risco de reinvestimento? Você sabe o que é o risco de reinvestimento? Se você não sabe, não tem problema. Inclusive, se você não conhece alguma das coisas que eu falei até agora, coloca nos comentários, manda mensagem para mim, eu faço uma gentileza imensa. Você faz uma gentileza para mim, de me dar essa oportunidade de te ajudar, de te servir, esclarecendo esses pontos. É muito importante. Isso faz parte da nossa aula de educação financeira também. Vou te dar um exemplo desse pilar 1. Uma carteira 80% do CDI, então o patrimônio da tua carteira, os teus investimentos estão lá em 80% no CDI. Ela parece segura, não é? Isso até a Selic começar a cair. Ou até a inflação surpreender. Inclusive, muitas carteiras que estão muito alocadas em CDI, por exemplo, na Selic, com Tesouro Direto, Tesouro Selic, já tiveram momentos no passado que desafiaram um pouco a crença popular de que a Selic nunca cai, nunca dá rentabilidade negativa. Já aconteceu. E não foi uma vez, nem duas, nem três. Se vocês quiserem, de novo, escreve aqui que eu mando que datas que forem, como foi. Vamos para o pilar 2, diversificação real. Você olha dentro da sua carteira como está a correlação histórica entre os ativos?
Quais são os fatores macro que influenciam diretamente o desempenho da carteira? As crises. Você sabe que elas podem levar à correlação? E a diversificação? Será que é uma falsa diversificação ou realmente você está diversificando? Vou dar um exemplo. Imagina que você tenha 5 fundos, o seu recurso diversificado em 5 fundos de investimento, fundos multimercado. 5 fundos no Brasil podem ser uma única aposta macroeconômica. Pois é. E o que isso significa na prática? Muitos investidores acham que estão diversificados porque têm vários fundos ou produtos diferentes. Mas, se esses fundos investem majoritariamente no Brasil, dependem da Selic, sofrem o mesmo cenário fiscal, reagem da mesma forma ao dólar e têm risco político, regulatório parecido, então, na essência, eles sobem e caem juntos. Não estão diversificados. Ou seja, eles parecem diferentes no seu extrato, mas eles são uma única grande aposta no mesmo ambiente econômico. Isso é o que nós chamamos de concentração por fator de risco. Gestores globais, lendas como Ray Dalio, sempre enfatizam que a diversificação que realmente funciona é por fontes de retorno diferentes. Ativos que não reagem todos do mesmo jeito aos choques econômicos. Então, não é ter muitos produtos, é ter motores diferentes dentro da carteira. Agora nós vamos falar do pilar 3, internacionalização. Seu portfólio de investimentos, como está a concentração dele no Brasil? Quanto mais concentrado no Brasil, maior é o risco sistêmico. Renda, mais patrimônio no mesmo país? Como está, se está investido fora, em que moedas? Dólar? Só dólar? Quais são as jurisdições onde o seu portfólio está andando? E a que ciclos econômicos eles são distintos? Ou estão todos no mesmo ciclo econômico? E essas questões são importantes porque internacionalizar o seu capital hoje é cada vez mais necessário. Contudo, internacionalizar não quer dizer especular com o dólar. Internacionalizar é diversificar o seu recurso em regimes econômicos distintos. Por isso, agora nós vamos para o pilar 4, onde a gente vai falar da função do dinheiro. Vou levantar algumas dessas funções importantes para que você pense o seu portfólio. Qual é a liquidez dos seus recursos? Seus recursos estão protegidos? Eles servem como proteção? Eles servem para gerar renda? E eles têm uma função de crescimento do seu patrimônio? Porque para cada uma dessas funções existem ativos diferentes que contribuem para cada uma dessas funções. O CDI não serve para crescimento, até serve, mas não para crescimento, ele serve para liquidez, né? IPCA serve para proteção, mas já não serve tanto para liquidez. Esses são os pontos que é importante que você pense. Um erro clássico dos investidores é misturar os objetivos, ou seja, misturar a liquidez com proteção, com crescimento, usar o dinheiro de longo prazo em ativos de curto prazo e vender proteção cedo demais. Sabe o que une todos esses pilares? Ou pelo menos o que dentro do diagnóstico nós trabalhamos com essa ideia de que a melhor cola para tornar esses pilares o mais eficiente possível na hora de
diversificar e otimizar o seu recurso financeiro, uma coisa chamada antifragilidade. Esse é o pilar transversal e principal. É um conceito que provavelmente você que está me vendo agora já ouviu falar muito anos atrás, quando o Nicolas Nassim Taleb, um trader famoso, também por que não dizer filósofo, escreveu vários livros que se tornaram bíblias, como o Antifrágil, A Lógica do Cisne Negro, entre outros, e são biblioteca fundamental para qualquer investidor, independente do nível de complexidade que esses livros têm e que realmente são difíceis para muitos entenderem de começo, mas é importante que você esteja olhando para ele olhando para você até o momento que vocês resolvam namorar e casar. Vamos lá, antifragilidade. Resiliência. Resiliência é sobreviver. A antifragilidade é se beneficiar das incertezas. Sim, você sabe o que é incerteza. Bem, eu vou te lembrar. A incerteza é o futuro, o que vai acontecer no próximo segundo, que eu não sei. Eu imagino. No próximo segundo, eu tenho 99,9% de certeza que vai ser semelhante ao segundo anterior. Mas e o próximo minuto? E o próximo dia? E o próximo mês? O próximo ano? Os próximos 5 anos? Os próximos 10 anos? Percebe que quanto maior essa janela temporal, maior a nossa incapacidade natural, normal, de prever o futuro, de ter certeza para onde as coisas vão. Eu só posso especular, eu só posso ter expectativas. E o mercado financeiro, o mercado econômico é feito disso, de expectativas. Quanto mais as expectativas vão se acumulando pelos diversos agentes no mercado, elas vão refletir uma perspectiva de algo que vai acontecer, como hoje, quarta-feira, dia super quarta, né? E daqui a pouquinho, agora são 2 da tarde, daqui a pouquinho vai sair a nova decisão do Fed sobre a taxa de juros americana, provavelmente mais uma queda, e mais tarde, no começo da noite, sai a decisão do Copom, todo mundo esperando se vai começar a queda dos juros de 15% da Selic hoje ou só mais para frente. Então, nesse momento agora, estamos todos uníssonos quase numa mesma expectativa, tanto lá fora em relação à taxa de juros lá fora, como aqui dentro. Esse é o mercado financeiro. Várias expectativas que refletem as incertezas. Mas qual é a melhor maneira de você trabalhar, ou mais inteligente, mais sábio, qual é a melhor maneira de você se beneficiar da incerteza? É entendendo bem esse conceito de antifragilidade. Como que você pode construir uma carteira melhor, com mais características de antifragilidade, de forma que ela te permita não somente sobreviver, mas se beneficiar do que é incerto, do que a gente não consegue prever. Alguns pontos. Tenha um caixa estratégico. Pense na convexidade dos ativos dentro da sua carteira de investimentos. Evite alavancagem. Evite alavancagem. Tenha uma simetria positiva entre os ativos da sua carteira. E tenham múltiplos motores de retorno. Carteiras frágeis precisam de previsões. Carteiras antifrágeis, elas precisam de estrutura. Novamente, os pontos que eu falei agora há pouco, se forem novos ou forem estranhos a você, manda mensagem, escreve para mim. Eu faço questão de poder falar mais sobre esse ponto se você acha importante. Vou trazer um caso prático, como eu sempre trago, da minha experiência de quase 30 anos no mercado. Tem vários casos, mas esse é um empresário e médico, e a carteira dele era assim: 78% em pós-fixado, CDI. Não tinha nada internacional, nada do exterior, nada em dólar, tudo em real. Inflação longa, ou seja, a parcela dos investimentos dele que estavam protegidos pela inflação no longo prazo, simplesmente estava sendo ignorada, era muito pouco, era irrisório, não fazia parte dos vetores dele, dos motores, e muito caixa, muito dinheiro em liquidez diária, muito dinheiro sem a devida remuneração. Depois de um trabalho
depois de uma conversa, depois de entender quais são os seus objetivos, sonhos, planos também, né? O Goal-Based Investment. E aí começamos aos poucos, migrando essa carteira para uma realidade diferente. Entenda que isso não é algo também que se faz assim, né? Não é simplesmente você falar para o investidor, você investidor, eu vou aceitar e eu vou mudar tudo. Não, isso leva a um processo de educação também. Muitas vezes a minha realidade financeira, onde eu estou alocando ou aloquei no passado meus investimentos, reflete muito do que eu entendo de educação financeira, reflete muito de como eu acompanho a minha vida financeira, reflete muito de como eu sou influenciado pelo que vem de fora, pelo meu assessor financeiro, assessor de investimentos, pelo meu banker ou por influencers. Então, para que você possa tornar a sua carteira também mais antifrágil, né, é importante que você passe a segurar um pouco mais das rédeas da sua vida financeira. E eu estou aqui para te ajudar nisso. Vamos lá, depois que a gente fez esse trabalho, depois de um certo tempo, como é que ficou? O que nós trabalhamos ali? Aumentamos a proteção real, ou seja, aumentamos a parcela de IPCA dentro da carteira. É a parcela que corrige o valor real daquele dinheiro dele. Aumentamos a parte de crédito. Crédito, entenda crédito, tanto como crédito bancário, mas especialmente como crédito corporativo. E dentro do crédito corporativo você tem os high grade, né, os que têm o melhor nível de risco. As empresas que são emissoras desses créditos são consideradas com melhor nível de risco. E tem, naturalmente, acho que tem um grade menor até chegar ao que a gente chama de yield, de high yield, ou seja, paga muito mais, mas com risco muito maior. Crédito global, internacionalização, aumentamos uma parcela, ou iniciamos e aumentamos depois uma parcela do recurso dele fora do país, em outras moedas, em outros países, em outros ativos. Com isso ele começou a ter essa proteção, esse hedge também lá de fora. Ações, algo que ele também simplesmente não conhecia e não dava valor. Começamos a colocar uma parcela de ações dentro do portfólio dele, as quais foram divididas entre ações com perfil de dividendos, ou seja, boas, de empresas que são boas pagadoras de dividendos para gerar esse fluxo de reinvestimento também na carteira, e também ações com um potencial de crescimento grande, e small caps. E liquidez, não poderia ter liquidez, e aí entra o CDI, entra a Selic. Essa parte é importante. O resultado de tudo isso, ele passou a ter uma volatilidade estrutural menor na carteira, maior previsibilidade, ou seja, ele, como todos nós, continua sendo sujeito às incertezas, mas está mais tranquilo. Aconteça o que acontecer, a carteira dele consegue se safar. E as decisões financeiras deles, e aí que acho que é um ponto muito importante, passaram a ser menos emocionais e mais racionais, mais baseadas no que realmente faz sentido para ele, tanto em termos de futuro, do que ele quer construir para a vida dele, para a família, para o legado, para os sonhos, projetos, como também racionais no sentido que ele passou a ficar mais próximo de entender as teses por trás do investimento. Quando você, em outras palavras, é o propósito, os propósitos, os porquês. E quando você tem os porquês, tudo funciona melhor. Quando você não tem um porquê, você não tem um caminho, um propósito, qualquer caminho serve. Conclusão, diagnóstico 360 graus não serve para prever mercado. Serve para atravessar os ciclos. É o que separa investidores reativos de arquitetos patrimoniais. Eu sou Ivan Viana, esse artigo, como eu disse, ele está completo na minha newsletter, aliás, o nome dela, Ciência da Prosperidade, no LinkedIn, no meu canal, dentro do meu post do LinkedIn. Quem quiser, por favor, entre lá e já se inscreva agora. Também gravei essa versão para o Spotify, Ciência da Prosperidade. E se você quer estruturar melhor sua carteira de investimentos para surfar da melhor maneira possível os próximos ciclos, se inscreva no meu canal e siga o podcast. Manda mensagem, vamos conversar. Forte abraço.